Aí, ó. Eita, quem é esse padre aí que tá cantando? Natanzinho, coloca a foto dele aí, vamos ver quem que é. Eita, vamos ver. Qual é o padre que tá cantando agora? Coloca. Ai, Padre Marcos, será? Tem outra opção? Não tem? Padre Alessandro, pode ser? Pode ser. Qual é o Padre Juarez? É um desses daí. Vamos fazer o seguinte, ó. Um desses três vai estar comigo em 1 minuto. Você fica comigo? São 4 horas e 15 minutos ao vivo para todo o Brasil. Escolhas da Vida tá só começando. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, eu não sei se vocês viram, hein, mas nesses dias aí, mais um documentário sobre o Papa Francisco tem gerado muita polêmica, algumas manchetes no Correio Brasiliense, por exemplo. Papa Francisco defende união civil gay. Revista Veja, Papa pede legalização da união civil entre gays em novo documentário. Bom, o assunto está agitando a vida interna da igreja e também movimentando a imprensa no mundo. Eu vou falar com ele, meu bom amigo, meu bom irmão, Padre Juarez de Castro. Vai lá. Cadê a vinheta? Ó, eu estou ainda muito chateado com todas aquelas fotos que puseram dos padres antes ali. Olha, sinceramente... A dúvida era qual é o padre que está cantando. Ô, Natanzinho, qual é o padre que está cantando lá mesmo? Olha lá, gente. Não, olha lá. Olha lá. O padre que está cantando. Ó, o padre, peraí. O padre Marcos. Vai. O padre Marcos cantando... Vai então, canta ao vivo para nós. Vamos lá. Ainda se vier noites traiçoeiras. Não pode encostar aqui, não. Cristo estará. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Eita! A gente não veio pra contar, não, né, mano? Esse padre nós ama, hein? A minha mãe, assim, diz assim, mas como ele é bom, né? Mas como ele é bom. Ele é uma simpatia. Mas ela fala assim, como ele é bonito. Ah, é verdade. Você tem consciência que você é um padre bonito ou não tem? Não tem, não. Aliás, não sou, não. É um padre bonito. Arrumado, bem arrumado. Agora, padre bonito é o seguinte, tá dando uma confusão. Então, eu acho importante, eu acho interessante a gente trazer pra gente conversar no nível sério, bonito e para tirar de mim todas as dúvidas. Eu acho importante, porque é o seguinte, o Papa, você lembrou do documentário, o Papa fez um documentário americano, aliás, um documentário muito bonito. Eu vi algumas partes do documentário, o Papa está muito bem, está muito à vontade no documentário. E o Papa fala com muita convicção. Sobre vários temas. Sobre vários temas. E um dos temas que ele fala e que aborda justamente é a questão da homossexualidade, dos casais homossexuais, então não só dos casais, mas sobretudo da pessoa homossexual. E o Papa, ele tem uma frase que ele é bem direto, ele diz o seguinte, os homossexuais, né, são filhos de Deus, né? Isso é óbvio, né? Na verdade, tudo que o Papa fala... São filhos de Deus e têm direito a uma família. Agora, ele fala obviedades, ou seja, é uma coisa óbvia que não deveria causar nenhum espanto para nenhum cristão, que não deveria causar nenhum espanto para ninguém, e nós estamos em pleno século XX. Eu acho que é importante a gente definir algumas coisas. Quando a imprensa fala assim, olha, o Papa está falando do casamento homossexual, o Papa não está falando do casamento homossexual, o Papa não está falando de uma mudança de doutrina, o Papa não está falando de uma mudança do que a igreja pensa. Eu acho que é muito importante que as pessoas saibam, e eu vou tentar ser muito direto e muito rápido quando a gente fala. Quando a gente fala de casamento, dentro da igreja, a compreensão é que o casamento é um sacramento. O que são os sacramentos? Os sacramentos, nós temos 7 sacramentos dentro da igreja, e esses 7 sacramentos, batismo, eucaristia... São sinais visíveis da graça de Deus. Mas só que esses sinais visíveis da graça de Deus, eles precisam de constitutivos para que eles possam existir. De uma maneira, eu não quero ser muito teologuês, mas o casamento para existir, o sacramento para existir, ele precisa de matéria e forma. O que eu vou dar bem claro? Por exemplo, vou pegar o sacramento do batismo. A matéria e a forma do batismo. A matéria do batismo é a água. E a forma do batismo é eu dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa união da matéria e da forma faz com que o sacramento aconteça. No sacramento do matrimônio... Tem que ser água e tem que ser as palavras. A palavra certa. Então, no sacramento do matrimônio, para nós, a compreensão da igreja milenar, que o sacramento do matrimônio, para acontecer, o que tem que existir?
tem que existir as palavras daqueles que dizem um para o outro. Eu te recebo, eu, fulano de tal, te recebo, meu esposo, por mim, amar, respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. Falou isso, e ele fala isso é a forma. Para que o sacramento ele se concretize, precisa que haja o sexo, a relação sexual entre um homem e uma mulher. Isso é o sacramento. Pronto, é sacramento. Por isso que a gente usa o termo consumado. Consumar. O matrimônio foi consumado. Ou seja, abriu-se inclusive a perspectiva de uma vida que nasce a partir desse encontro. Isso mesmo. Por que isso é o que a igreja pensa como sacramento. Por que precisa ser o sexo entre um homem e uma mulher? Por causa disso que você falou. Porque isso tem que estar aberto à geração da vida. Não significa que precisa ser sempre para a geração da vida, mas está aberto à geração da vida. Pronto. Isso é matrimônio, gente, é matrimônio. Isso não significa, então, que de repente a gente não possa lutar pelos direitos das pessoas que são perseguidas por causa da sua orientação sexual. Direitos civis. O que o Papa falou foi direito de uma pessoa viver, de não ser perseguida, de não ser condenada à morte. Eu acabei de falar, nós temos ainda 6 ou 9 países ainda no mundo que condenam à morte pessoas que são homossexuais. Nós temos ainda mais de 20 países que proíbem qualquer manifestação homossexual. E os outros países que não proíbem, nós temos um crescimento muito grande da homofobia. Eu estou entendendo. O Papa foi tremendamente sensível a uma questão humana. Humana. Ele não entrou... está dizendo assim, agora na igreja nós vamos ser... Ele não tratou de doutrina, pelo amor de Deus, gente. Ele não falou de doutrina. E uma coisa muito importante que você falou, Dalcides, é o seguinte... Quando é que o Papa fala ensinando uma doutrina? Quando fala numa bula, quando fala numa encíclica, quando fala numa exortação apostólica, isso é ensino da igreja. Isso é ensino da igreja. Ele falou num documentário que ele exprime a sua opinião e falando não de doutrina e nem de questão de fé. Ele não fala de questão de fé e não fala de questão de doutrina. Ele dá uma opinião como uma entidade importantíssima, a igreja é uma instituição importantíssima, né? E ela precisa ter uma voz. A igreja ela tem representatividade na ONU. A igreja, por quê? Porque a igreja, o Vaticano é um país, é um país que tem diplomatas, que tem uma palavra, e é importante que a pessoa saiba disso. Ele não está falando de doutrina, não está mudando doutrina, mas ele está falando uma coisa muito clara. Pelo amor de Deus, sabe, Dalcidos, o que mais me causou espanto? Que católicos, de repente, ficaram indignados com um Papa que diz... Pessoas precisam ser protegidas, pessoas precisam ter leis que as protejam. Também são filhos de Deus. Meu Deus! E as pessoas, e aí a pessoa fica escandalizada porque o Papa diz, precisamos proteger essas pessoas. Então é o seguinte, teve gente que não gostou, quero entender por que é que algumas críticas vieram. Você me explica esse negócio? Porque já vi, por exemplo, gente aqui no Brasil, gente nos Estados Unidos, inclusive alto escalão da igreja nos Estados Unidos, cardeais, bravos com o Papa Francisco. Eu quero entender melhor essa situação. Você tomou sem água, sem nada? Não, eu tomo todos os dias. Mas você tomou sem... Não, tomei um pouquinho de água. Nossa, sim. mãe. Não, eu tomo todos os dias. É o seguinte, o padre, para quem está em casa agora, eu falei assim, a gente está tratando sobre os opositores do Papa Francisco. Muita gente criticou, teve muita gente também que entendeu esse espírito tão humano do Papa Francisco, um Papa solidário ao sofrimento principalmente aqueles que muitas vezes são mais assim deixados de lado, né, padre? Marginalizar, colocado na margem mesmo. Tem uns prints, coloca aí, Natanzinho, vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, Burke, né, o cardeal, não é o único adversário declarado de Francisco no clero. Outro bispo dos Estados Unidos, Joseph, alguma coisa aí, afirmou nesta quinta-feira que as palavras do Papa sobre homossexuais são perigosas e criam confusão. Existem forças do mal que gostariam de destruir a Igreja Católica. Você acha que nisso tudo tem esse poder, essa força de destruição? Primeiro eu queria falar do cardeal Burke,
Burke é um grande opositor do Papa em tudo que o Papa fala. Tudo que o Papa fala, o Burke é aquele que fala contra. Ele falou sobre a exortação apostólica da família, sobre o sínodo da família. Ele foi o grande opositor, foi um dos cabeças que fez uma carta enorme junto com os outros que assinaram contra o Papa. Então, na verdade, o Burke sempre é aquele... Mas é bom ter isso dentro da igreja também. Que faz pensar. Eu acho importante. Ninguém pode ter um pensamento único, porque a atenção faz a gente caminhar. Atenção faz caminhar. Mas, Dalcide, sabe o que mais me espanta? É o seguinte, por que existe ainda esse sentimento tão exasperado em relação a uma palavra dessa do Papa que fala de alguma coisa que é muito óbvia, que é justamente proteger pessoas vulneráveis. Existe ainda dentro de nós, travestido de religião, um ódio, uma homofobia, travestido de religião. Então nós usamos a Bíblia, tiramos algumas palavras do contexto e usamos a Bíblia, usamos a palavra de Deus, usamos a religião para que a gente possa justificar a nossa homofobia, o nosso ódio. Então, enquanto nós temos a religião e alguns pensamentos da Bíblia, alguns pensamentos, como eu já disse, tirados às vezes do contexto, que legitimam esse ódio, nós então vomitamos o nosso ódio, A palavra do Papa, ela só não é perturbadora, como ela faz todo mundo pensar. Eu acho muito importante isso que o Papa fala, porque o Papa leva a gente a pensar como é que nós estamos vivendo, como é que nós acolhemos as pessoas. Então a gente viu católicos, a gente viu não só católicos, pessoas dizendo, você disse, né? Isso é perigoso para a igreja. Como perigoso? Desde quando foi proteger as pessoas que são vulneráveis é perigoso? Desde quando você levantar a voz e dizer essa pessoa, ela foi marginalizada e ela precisa de proteção, isso será perigoso? Não. Nós já passamos por outras situações em que a igreja levanta a voz para proteger os outros, a igreja levanta a voz para proteger os refugiados também. O Papa é um homem que ele propõe, o Papa propõe corredores humanitários, chamados corredores humanitários na Europa, para que as pessoas possam se deslocar. Isso é uma coisa que o Papa ele é taxado de louco, é massacrado por várias pessoas. Ele fala do cuidado, por exemplo, com o meio ambiente. Justamente. E aí a turma diz, meu Deus, vai tocar nesse assunto de novo. Então não é questão, o Papa é coerente com o seu pensamento, coerente com o que ele tem dito e falado e escrito. Por isso, olha que interessante, ele não protege somente o homossexual vulnerável, ele protege quem? O refugiado vulnerável, ele protege a mãe, ele protege aquela pessoa, ele protege as pessoas que estão nessa situação. Mas isso não precisaria de que o Papa falasse, porque isso deveria ser algo natural do cristão. O cristão deveria pensar assim, o cristão deveria pensar. A gente que eu digo assim, uma pessoa pode usar a religião para atacar o outro, para tentar destruir o outro, para massacrar o outro. A religião tem sido usada há quanto tempo, né? A Bíblia, a palavra de Deus tem sido usada como um tacape, né? Para jogar na cara dos outros. A Bíblia tem sido usada de uma forma tão vil que você pega a Bíblia e joga para machucar as pessoas. Então você às vezes quer usar a religião, você pega texto da Bíblia e diz, você é pecador, você vai para o inferno, ou seja, você machuca as pessoas com a palavra de Deus. O diabo fez isso. O diabo fez isso. O diabo, quando tentava Jesus, ele tentava com a palavra de Deus. Então, infelizmente, a religião, ela foi muito usada e tem sido usada, às vezes, para justificar algumas coisas que não estão resolvidas dentro de nós. E uma das coisas que precisam ser resolvidas é esse ódio e todos os tipos de fobia, homofobia, transfobia, xenofobia, que é um mal terrível, que as pessoas não gostam do estrangeiro, não gostam da pessoa na minha terra. Isso é muito forte também, talvez em algumas regiões do nosso Brasil, mas principalmente na Europa, por exemplo, onde o Papa Francisco vive. Quem já viveu ali na Europa percebe o quanto há uma rejeição a quem vem de fora. Sim, quem viaja na Europa, agora não está, mas se você viaja na Europa hoje, você vê um número muito grande de africanos vivendo em Roma. Ali você vai ao Coliseu, você vê aquele monte de pessoas. O Papa se preocupa com essas pessoas que estão na rua. Antigamente, a grande preocupação dos europeus eram os romenos, né, que vinham, né? Hoje não. Hoje vem gente da África, vem gente do leste europeu, vem todo ali praticamente para a Europa. E são essas pessoas. Então, é o mesmo nível de preocupação, é o mesmo nível de caridade que o Papa usa. Padre,
Ó, a partir de hoje eu vou mudar uma coisinha. A minha mãe fala assim, é um padre bonito, né? Mas a minha mãe também está falando desse coração. Minha gente, tudo que nós estamos precisando nesse nosso mundo é de gente bonita de coração também, sabe? É de gente capaz de entender a dor, o sofrimento do outro. É ficar indignado com aquilo que não é certo. De ficar indignado com o sofrimento, o abandono de uma situação. A gente vai continuar essa conversa, só que eu queria o seguinte, no próximo momento que a gente estiver junto, daqui a 1 minuto, você faz a oração Maria Passa na Frente junto com a gente? Porque nós vamos fazer Maria Passa na Frente, a nossa devoção, e também a sua bênção. Sim. Pode ser? Claro. E aí o padre vai descansar, que ele já trabalhou muito hoje. Bom, vamos fazer o seguinte, você que está em casa, continua com a gente, só isso que eu te digo. Esse é um momento muito especial. Eu vou pedir para o Padre Juarez que, por favor, acenda a vela para a gente, Padre. E eu estou vendo aqui que estão chegando os pedidos, né, de oração. A Najara, ela está agradecendo, na verdade. Dalcides, eu sinto uma paz nesse momento. Eu agradeço. Eu fiz recentemente uma entrevista de emprego e 2 semanas depois a empresa entrou em contato comigo informando que eu seria admitida. Estou há 1 semana trabalhando. A Najara está trabalhando, ela é lá de Joinville, Santa Catarina. Quem também me escreveu num pedido de oração, Marinalva de Mantalvânia, Minas Gerais. Lá, próximo da terra do Padre. Eu quero pedir oração para mim, que estou grávida, espera de uma criança. Estou pedindo, sou muito devota de Maria Passa à Frente. Vamos fazer o seguinte, vamos rezar nesse momento? Essa oração especial, Maria Passa à Frente. Então, nesse momento, eu também quero colocar a família do Newton Minochelli. Ele entrou em contato, está fazendo uma cirurgia. A minha mamãe entrou em contato com a gente pedindo, filho, reza para o Newton. E eu vou rezar com muito carinho e colocar o Brasil todo rezando. Com o poder do teu filho Jesus, me ajude a resolver as coisas difíceis. Maria, passa à frente. Vamos rezar, a gente coloca nesse momento tantas e tantas pessoas que agora se curvam diante do poder e da bondade e da misericórdia de Deus. Pedimos, Maria, passa à frente. Acalma, serena o nosso coração, que todo ódio se afaste, que toda mágoa seja perdoada, que as dificuldades que a gente enfrenta sejam superadas e que toda tristeza seja transformada em alegria e paz. Maria, passa à frente da minha vida e da minha saúde, da minha casa e da minha família, do meu trabalho e da minha vida financeira, minha vida afetiva, dos meus relacionamentos, da minha fé e dos meus impossíveis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma Ave Maria, pedindo por todos aqueles que agora rezam com a gente e que estão se sentindo sozinhos, abandonados, sem depressão, estão se sentindo sem forças, para que a força venha através do carinho materno de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou deixar a terceira Ave Maria para o finalzinho do programa. Eu quero nesse momento pedir a bênção que vem através das mãos ungidas desse padre que a gente tanto ama, Padre Juarez. Nós rezamos e pedimos hoje mais uma vez pela intercessão de Nossa Senhora, que passando na frente ela se coloca diante de nós, mas à sua frente está Jesus, e pedimos que ela possa segurar na nossa mão, nos levantar depois de cada queda e ficar conosco. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Juarez, obrigado, filho. Obrigado, muito obrigado. Fiquei muito feliz, especial, muito feliz mesmo, viu? É um menino de ouro mesmo. Obrigado, viu? Um dos corações mais lindos que a vida me deu a oportunidade de conhecer. Olha, obrigado. Admiração. Tchau, filho. Tchau. Olha, Padre Juarez é de uma bondade, né? Que lindo. Um amor, pelo amor
na frente. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira para ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Sobre a árvore um dia estava eu, esperando te passar como Zaqueu. Sobre a árvore da vida dos meus sonhos, entristecido. Naquela tarde me olhaste com ternura. Tu me disseste, hoje eu vou à casa tua. E nunca mais eu me esqueci daquele encontro. Hoje sou todo teu. Essa canção fala dessa história bíblica que você acabou de ouvir, né? Jesus passando por uma rua e lá sobre a árvore estava Zaqueu. Zaqueu viu que era Jesus e talvez tenha feito um aceno, ou então ele estava em oração, em silêncio, rezando do jeito dele, sei lá. E de repente Jesus viu que ele estava ali e disse: Zaqueu, eu vou para a sua casa. Minha gente, um judeu não podia ir à casa de alguém tido como um pecador. E todo mundo conhecia a fama de Zaqueu. Ele não era gente boa. E Jesus disse: Zaqueu, eu vou para a sua casa, eu vou tomar uma refeição na sua casa. Jesus desafiou toda a tradição. Toda a tradição. Fez tudo aquilo que era recomendado não fazer. Porque acima de tudo, de todas as leis, estava o amor e a misericórdia. Você entendeu agora por que nós estamos tocando nesse assunto e nessa palavra num programa como o de hoje? Use a misericórdia acima de tudo. Isso é ser cristão, isso é seguir Jesus. Misericórdia não é julgamento, não é condenação, é misericórdia, é amor. Vamos rezar juntos nesse momento, pedindo bênçãos, graças dos céus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu quero, ao longo desta madrugada, continuar em oração com você e por você. Traça o sinal da cruz. A partir da meia-noite eu vou estar aqui pela Rede Vida e vou esperar você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meia-noite? Posso fazer companhia para você? Meia-noite. Vai. Tua misericórdia me encontro contigo.